Olá, senhores. Meu nome é Arimael, sou professor de Física e nossa aula de hoje é Lei de Coulomb, força entre cargas elétricas. De acordo com o princípio da atração e repulsão, carga elétrica de mesmo sinal se repelem e carga elétrica de sinais contrários se atraem. Então, por exemplo, aqui eu tenho dois corpos, nessa primeira situação, eu tenho dois corpos. Eu tenho o corpo A, vamos supor, eletrizado positivamente e o corpo B eletrizado negativamente. A força elétrica entre esses dois corpos A e B é uma força elétrica de atração. Observe que entre esses dois corpos aparece um par de força, onde o corpo A puxa o corpo B e o corpo B puxa o corpo A. Esse par de força Isaac Newton chamou de ação e reação. Ação e reação possuem a mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários. A mesma coisa vai acontecer nesta outra situação aqui, onde você tem, por exemplo, imagine só que esse corpo A aqui esteja eletrizado positivamente, esse outro aqui também eletrizado positivamente. Se eles possuem o mesmo sinal, então a força elétrica é de repulsão. Então, aqui você tem a força elétrica de repulsão. De tal maneira, senhores, cargas elétricas, elas se manifestam através de forças elétricas que podem ser de atração ou de repulsão, dependendo do sinal dessas cargas. E quem descreve o valor dessa força é a lei chamada de lei de Coulomb. Então, para a gente chegar na lei de Coulomb, nós vamos analisar algumas situações práticas aqui que Coulomb desenvolveu. Primeira situação, nós vamos manter fixa a distância e nós vamos variar o valor das cargas elétricas e após nós vamos verificar o valor da força elétrica. Primeira situação aqui. Então, observe só. Aqui eu tenho uma carga Q positiva, aqui eu tenho uma carga Qzão negativa. Como essas cargas apresentam sinais contrários, a força elétrica entre elas é uma força de repulsão, é uma força de atração, denominada de F. Então, quando o valor da carga é Q, a força é chamada de F. O que Coulomb fez? Ele duplicou o valor de uma das cargas. Então, por exemplo, a carga não era Q, passou agora a ser 2Q positivo. Então, quando ele aumenta o valor de uma das cargas, o valor da força aumenta. Observe que o valor da força era F, passou agora para 2F. Outra observação que ele fez é o seguinte: o valor da força aumentou quanto? Aumentou o dobro. O valor da força era F, passou a ser 2F. O que aconteceu com a força? A força aumentou para 2F. Ele aumentou ainda mais o valor das cargas. Essa carga aqui continuou sendo 2Q, a outra que era menos Q, aumentou para menos 2Q. Em módulo, a força aumentou 2Q. Então, quando as duas forças duplicam, o valor da força ela aumenta. Então, mantendo fixa a distância e aumentando o valor da carga, o que acontece com a força? A força aumenta. Analisando esses números, Coulomb chegou à sua primeira conclusão. Qual foi a conclusão que ele chegou? Ele diz o seguinte: para uma distância fixa, a força de interação é diretamente proporcional ao produto das cargas. Então, a força elétrica ela depende das cargas, ela depende do produto das cargas. Então, a força elétrica é diretamente proporcional. O que significa dizer que a força elétrica é diretamente proporcional? Significa dizer o seguinte: se você aumenta o valor da carga, o valor da força também diminui. Se você diminui o valor da carga elétrica, o valor da força também vai diminuir, tá bom? Só que a carga elétrica, a força elétrica, ela é diretamente proporcional ao produto das cargas. Segunda observação de Coulomb. O que ele fez? Ele disse assim, mantendo fixos os valores das cargas e variando a distância entre elas. Então, o que ele fez agora? Ele vai manter fixa o valor das cargas. Então, a carga Q vai ser sempre o mesmo valor, o valor das cargas Q.
E aí ele vai variar a distância. A distância era D, passou para 2D, passou para 3D. Então ele aumenta a distância. Então o que ele verificou? Quando você aumenta a distância, ó, a força, quando a distância é D, a força é F. Ele aumentou a distância para 2D, a força diminuiu. Ó. Olha o tamanho da força agora. Diminuiu quanto? Diminuiu 4 vezes. Quando ele aumentou a distância para 3D, a força diminuiu quanto? Diminuiu 3 vezes. Então observe só, senhores. Outra observação a se fazer. A carga aqui, ó, ela é positiva. Essa aqui também é positiva. Então, a força elétrica entre elas, ó, é uma força de repulsão. Isso porque as cargas apresentam o mesmo sinal. Então, observe só. Quando ele duplica a distância, a força diminui 4 vezes. Quando ele triplica a distância, a força elétrica diminui 3 vezes. E aí ele chega à sua segunda conclusão, onde ele diz o seguinte, que a força de interação entre duas cargas de intensidades fixas é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Então, força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, se você aumenta a distância entre as cargas, a força elétrica ela diminui de tamanho. Só que ela diminui com o fator ao quadrado. Tá bom? A força elétrica diminui com o fator ao quadrado. Agora, se você diminui a distância, o que acontece com a força elétrica? Ela vai aumentar. Então, observe só. Você aumenta a distância, a força elétrica diminui. Se você diminui a distância, a força elétrica ela aumenta. Por isso que ela é inversamente proporcional à distância, ou seja, ao quadrado da distância. Juntando essas duas conclusões, Coulomb chega à sua lei, chamada de lei de Coulomb, sobre forças entre cargas elétricas. O que ele diz na sua lei? Ele diz o seguinte, que a força de interação entre duas cargas elétricas, Q1 e Q2, separadas por uma distância D, tem módulo proporcional ao produto das cargas e tem módulo inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Ou seja, a força elétrica entre duas cargas pontuais, lembrando que cargas pontuais, senhores, são cargas em forma de pontos. A força elétrica entre duas cargas pontuais é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Formulando a lei de Coulomb matematicamente, nós temos, força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas. Se é diretamente proporcional ao produto das cargas, o produto das cargas fica no numerador. E inversamente proporcional ao quadrado da distância. Como é inversamente proporcional ao quadrado da distância, ela fica no denominador. Como eu estou falando de proporcionalidade, então você coloca uma constante de proporcionalidade, que nós chamamos de K0, neste caso aqui. Onde K representa uma constante eletrostática do meio. Se o meio onde essas duas cargas se encontram for o vácuo, essa constante eletrostática nós chamamos de K0. Onde o valor de K0 da constante eletrostática no meio é igual a 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Então, toda vez que eu falar que as duas cargas estiverem no vácuo, você vai usar um valor para essa constante, e esse valor é igual a 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Se eu perguntar para vocês de que depende a força elétrica? Ora, senhores, a força elétrica entre duas cargas elétricas depende de quê? Depende do produto das cargas, depende da quantidade de cargas, depende também de quem? Da distância entre as cargas e depende do meio aonde essas cargas se encontram. Se é o ar, se é uma água, se é um líquido. Então, o meio onde essas cargas se encontram vai influenciar no valor da força elétrica. Um exemplo. Duas cargas Q1 igual a 2 microcoulomb e Q2 igual a 5 microcoulomb, por exemplo, separadas no vácuo por uma distância de 20 centímetros, teremos o seguinte valor
teremos o seguinte módulo para a força de atração entre elas. Então, observe só, de acordo com a figura, ó, eu tenho a carga Q1, eu vou dizer que ela é positiva, eu tenho a carga Q2, eu vou dizer que ela é negativa. Por que eu estou dizendo isso? Porque a força elétrica entre essas cargas, ó, é uma força de atração. Se é uma força de atração, é porque as duas cargas possuem sinais contrários. Cargas que possuem sinais contrários, a força elétrica é de atração. O que ele quer para a gente fazer? Encontrar o valor dessa força elétrica. Lembrando que as cargas elas encontram-se separadas, ó, por uma distância D igual a 20 centímetros. Primeira coisa que nós vamos fazer é tirar os dados. Bom, tirando os dados fica assim, ó, duas cargas Q1 igual a 2 microcoulomb e Q2 igual a 5 microcoulomb. Então, quanto é o valor da carga Q1? 2 microcoulomb. Olha, senhores, micro é um prefixo que significa 10 elevado a menos 6. Então, se eu tenho 2 microcoulomb, então eu vou colocar 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Q2 é igual a 5 microcoulomb. 5 microcoulomb. Então, Q2 vai ser igual a quanto? A 5 vezes 10 elevado a menos 6 microcoulomb. Então, toda vez que você olhar esse símbolo micro, significa 10 elevado a menos 6 coulomb. A distância D entre essas cargas é igual a quanto? A 20 centímetros. Ora, o que eu vou fazer? Eu vou transformar centímetro em metro. Então, vai ficar 20 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Você pode transformar centímetro em metro de várias maneiras. Uma das que eu uso é só multiplicar por 10 elevado a menos 2 e colocar o m de metros. Bom, por que eu transformei centímetro em metro? Porque a constante eletrostática do meio, que nós chamamos de K0, ela é 9 vezes 10 elevado a nona newton, metro quadrado sobre coulomb ao quadrado. Então, a unidade de comprimento que nós vamos utilizar vai ser o metro. Então, por isso que você transforma centímetro em metro. Como eu quero calcular o valor da força, aí você pega lá a lei de Coulomb. O que diz a lei de Coulomb? Diz que força elétrica é igual a quem? É igual a constante eletrostática do meio, vezes a carga Q1, vezes a carga Q2, dividido pela distância entre essas cargas ao quadrado. Aí o que você faz? Você vai substituir. Força é igual a quem? Constante eletrostática do meio é igual a 9 vezes 10 elevado a nona, vezes o valor da carga 1, que é igual a quanto? 2 vezes 10, 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, está aqui o valor, vezes o valor da carga 2, que é igual a quanto? 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, dividido pela distância ao quadrado. Quanto é o valor da distância? Aí você vem aqui, a distância é igual a 20 vezes 10 elevado a menos 2, 20 vezes 10 elevado a menos 2, com a distância ao quadrado, ó, você coloca entre parênteses e coloca aqui, ó, ao quadrado. Fazendo essas contas, nós temos a força elétrica igual. Aí você faz aqui, ó, primeiro, você vai fazer o seguinte, ó, 10 vezes 2, 18. 18 vezes 5 é igual a 90. Aí depois você faz 10 elevado, depois você vai multiplicar, ó, 10 elevado a nona, vezes 10 elevado a menos 6, vezes 10 elevado a menos 6. 10 elevado a menos 6. Igual. Qual é a regra, senhores? Isso aqui é a multiplicação de potência de mesma base. A regra é o seguinte, conserva a base, que é 10, e soma os expoentes. Aí vai ficar 9 menos 6 dá 3. 3 menos 6 dá menos 3. Então, isso aqui vai ficar 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 3. Dividido por, aqui embaixo você tem 20 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Aí você faz 20 ao quadrado dá quanto? Dá 400. 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Ora, senhor, se você tem 10 elevado a menos 2 ao quadrado, você repete o 10 e aí você multiplica. Ó. Menos 2 vezes 2 vai dar quanto? Menos 4. E aqui você tem força elétrica igual a 90 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 400 vezes 10 elevado a menos 4. E aí você faz as continhas bem aqui. Ó. Aí você pega, ó, divide 90 dividido por 400. 90 dividido por 400, senhores, vai dar igual a 0,225.
Ó, 90 dividido por 400 é igual a 0,225. Aí depois você divide isso aqui, ó, 10 elevado a menos 3 dividido por 10 elevado a menos 4. Divisão de potência de mesma base. Qual é a regra? Conserva a base, que é 10, e subtrai os expoentes. Aí vai ficar, ó, subtraindo os expoentes. Quais são os expoentes? Menos 3 e menos 4. Então vai ficar menos 3, ó, menos 4. Isso aqui vai ficar menos 3 mais 4. Menos 3 mais 4 é igual a quanto? É igual a 1. Então vai ficar 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é a mesma coisa que 10. Então a força elétrica é igual a 0,225 vezes 10 newton, que é a unidade de força no SI. Então, fazendo essa conta, 0,225 vezes 10, nós vamos encontrar 2,25 newton. Então, a força elétrica entre essas duas cargas elétricas, a uma distância de 20 centímetros, é igual a 2,25 newton. É igual a 2,25 newton. Senhores, nossa aula para por aqui. Um abraço, se cuidem e cuidem da família de vocês.